Capítulo 40. O vilarejo de Eastbury entrou em luto. A morte trágica de Lady Violet criou uma atmosfera sombria que cobria toda a propriedade como uma neblina espessa. Fiquei isolada em meu chalé, atormentada com a lembrança daquele dia. Eu soube, nas últimas horas de sua vida, que algo estava errado. Tentei me consolar, me lembrando de que o próprio médico estava convencido de que não havia perigo, mas, ainda assim, não consegui esquecer o olhar de Violet, tão confiante, tão crente de que eu poderia ajudá-la. Por não seguir meus instintos, fracassei da pior maneira possível. Eu não via Donald desde o dia da morte de sua esposa. Ele também confiara em mim para cuidar dela, assim como todo o vilarejo. Todos acreditaram tanto em mim. O fato de meu telefone já não tocar como antes, com solicitações de visitas aos doentes, dizia tudo o que eu precisava saber. De um modo imutável, eu sabia que estava sendo responsabilizada. Sim, eu podia curar reumatismo, gota e resfriado, mas no momento mais importante eu havia fracassado. Mesmo sabendo do fundo do meu coração que a condição de Violet estava além da capacidade de um humano ajudar, afinal, o eminente Dr. Trefusis estava a meu lado quando tentávamos salvar a vida dela. Eu não conseguia deixar de me torturar. E claro, Donald agora era viúvo. A ideia de ele ser um homem livre, que sob circunstâncias diferentes me traria alegria, agora tornava tudo ainda mais insuportável. Donald me culpava? Se não, por que não havia telefonado nem cavalgado pela várzea para me ver? Minha afeição por Violet era aberta e genuína, e eu inúmeras vezes disse isso a ele. Com certeza ele não estaria pensando. Poucos dias depois da morte de Violet, recebi uma visita. Da janela do meu quarto vi Maud Eastbury descer do carro e caminhar cuidadosamente pelo caminho estreito até minha porta, colocando você em seu berço com brinquedos para que permanecesse distraído. Respirei fundo e desci as escadas para atendê-la. Olá, Lady Eastbury. Posso entrar? Claro. Ela me seguiu pelo corredor até a sala de estar. Sente-se, por favor. Gostaria de tomar um chá? Perguntei, ao vê-la de pé e desconfortável no meio da sala. Não, obrigada. Esta não é uma visita social, como você pode imaginar. Concordei, com um suspiro triste. Como posso ajudar? Vim solicitar que você não compareça ao funeral de Lady Violet na próxima semana. Diante das circunstâncias, sinto que seria inapropriado se você fosse. Entendo. Certamente você concorda. Se a senhora se refere ao meu relacionamento com seu filho, então sim. Seria errado comparecer ao funeral dela. Contudo, considerando apenas Lady Violet, ela era minha amiga e eu fiz o que pude para ajudar na noite em que ela morreu. Respondi com toda a calma que consegui. Ajudar? Você chama o que fez de ajudar? Sim, Lady Violet estava sofrendo de uma condição conhecida como eclâmpsia. Mesmo se fosse levada a um hospital, não poderia ter sido salva, em minha opinião, pelo menos. Não creio que sua experiência limitada na medicina e a morte de um de seus supostos pacientes lhe dê o direito de ter uma opinião. Maud torceu o nariz. Seja como for, senhorita Chavan, não é meu trabalho julgá-la. Deixo que os outros façam isso. O que você vai fazer agora? Ela perguntou bruscamente. Não pensei nisso ainda, menti. Ainda estou em luto pela morte de Lady Violet. Posso perguntar o que vai acontecer com a menina, agora que sua mãe não está mais conosco? Vou me mudar de volta para o Hall, claro, e ajudar Donald a criá-la.
Não é nada mais que minha obrigação. Donald insistiu que a criança seja chamada de Daisy, que era, ao que parece, a escolha de Violet. Percebi pela expressão de Maud que ela não aprovava. Também sabia que não estava ali para discutir detalhes ou compartilhar alegrias. Senhora, posso perguntar o verdadeiro motivo de sua visita? Pode. Desejo que deixe Esteboro imediatamente. Você já causou danos demais e pelo bem de meu filho e de sua filha recém-nascida, você deve concordar que não há alternativas. Assim como a senhora não teve alternativa ao interceptar minhas cartas para Donald, respondi. Fiz o que foi necessário para proteger minha família. Os outros podem ser enganados por sua expressão doce e carinhosa, mas, senhorita Chavan, quando a conheci, soube imediatamente o que você é e o que eu sou. Sussurrei, sentindo meu corpo tremer de raiva e tensão. Nada mais que uma vadia indiana. Não pense que não conheci o seu tipo antes, porque conheci. Maud apontou o dedo agressivamente em minha direção. Quando morei na Índia, vi o demônio em uma mulher que meu marido mantinha escondida de mim. Ele saía para seus encontros sórdidos no barraco onde a mulher vivia, depois que ela deixava de nos servir como criada. E ele pensava que eu não sabia. Vi as lágrimas em seus olhos quando deixamos a Índia. Eram todas por ela. Vi o nojo e a fúria ardendo nos olhos de Maud. E comecei a entender por que ela me odiava. Tal pai, tal filho, não? Maud soltou um riso vazio. Você até se parece um pouco com ela. Notei isso no dia em que você chegou tantos anos atrás. Mas todos os indianos ignorantes se parecem, não é? Obviamente seu tipo exerce uma atração imensa sobre os homens da família Esteboro, senhorita Chavan. Você e eu somos mulheres e compreendemos como os homens são suscetíveis aos pecados da carne. Somos nós que devemos tomar as decisões por eles. Certamente, se você ama Donald como alega, perceberá que seu envolvimento na morte de Lady Violet torna sua presença em Esteboro insustentável para ele. Senhora, não fui responsável pelo triste falecimento de Lady Violet. Fiz o que pude para tentar salvá-la. Você pode pensar desta forma, querida, mas todos sabem que você estava com ela quando aconteceu. A língua corre solta. Você acha mesmo que pode haver algum futuro para você e Donald depois do que aconteceu? Entenda, continuar o relacionamento com ele não será apenas impossível, mas destruirá a reputação dele na sociedade. Devo perguntar a Donald o que ele acha. Não houve momento apropriado para discutirmos o futuro. Isso porque não há futuro. Finalmente fui obrigada a revelar meu coringa. E nosso filho Mó, ele também não existe? Perdoe-me se estou errada, mas posso torná-lo o herdeiro de Esteboro. Com isso, Maud jogou a cabeça para trás e riu. Senhorita Chavan, sabe quantas crianças bastardas foram geradas fora do casamento por homens na posição de Donald? Minha querida, seu filho nasceu do lado errado, nunca herdará Esteboro. Olhei para ela e de repente percebi exatamente do que ela tinha tanto medo. Claro, você está certa. A menos que nos casemos no futuro, como originalmente havíamos planejado fazer há 3 anos. Fiquei ali parada examinando sua expressão horrorizada e soube que meu instinto estava correto. Meu filho nunca se casará com você, ela disse sem olhar para mim. Bem, Donald já me pediu em casamento uma vez. Quem sabe ele não peça de novo. Acrescentei e a vi franzir o senho. Eu estava sendo a mulher cruel agora, mas havia sofrido tanto nas mãos daquela mulher, simplesmente pelo fato de ter, em sua opinião, cor e nacionalidades erradas. Irei informá-la assim que discutirmos nossos planos para o futuro, senhora.
Agora meu filho está chorando e preciso ir até ele, isso é tudo? É dinheiro que você quer? Tenho certeza de que posso conseguir algum se você partir imediatamente. Donald sempre cuidou muito bem de mim e tenho certeza de que continuará cuidando. Lady Astbury, devo pedir que se retire. Caminhei atrás dela em direção à porta que abri quando chegamos. Então, o que você quer? Ela me olhou intensamente. Nada além da felicidade do seu filho, respondi. Ela interpretou erroneamente o que eu disse. Vi o desespero em seus olhos. Você vai destruí-lo se ficar, sabe disso, não sabe? Não respondi. Ela deixou meu chalé voltando para seu carro, onde o chofer a esperava. Fechei a porta, me sentindo subitamente sem fôlego. Corri para o andar superior. Tirei você do berço e o abracei. Eu sabia que o que Maud disse estava certo, mas não daria a ela o prazer de lhe informar meus planos para o futuro. Já havia decidido, nas horas longas e solitárias, desde a morte de Violet, que não havia mais esperança para mim e Donald. Quando ela deu seu último suspiro, também tornou nosso fim evidente. Não importava a força do nosso amor, ou de modo que eu examinasse nossa situação, nada poderia sobrepujar a culpa que sentiríamos para o resto de nossas vidas. Maud tinha razão sobre as conclusões terríveis que poderiam ser tiradas sobre minha presença nas últimas horas de Violet. Mesmo minhas amigas, que me conheciam e me amavam em Astbury, não seriam capazes de aceitar meu relacionamento com Donald no futuro. Algumas poderiam até mesmo acreditar que executei um plano maquiavélico. Mo, eu disse suspirando contra seu cabelo naquela tarde terrível. Acho que não há esperança. Nos dias seguintes comecei a fazer planos. Tinha algum dinheiro guardado na pensão que Donald nos dera durante o ano. Se vendesse as pérolas que ele havia me dado no Natal, imaginei que teria dinheiro suficiente para comprar uma passagem de terceira classe para a Índia. Ainda tinha um rubi enterrado sob a rotunda no jardim do palácio em Cote Behar. Se conseguisse pegá-lo, teríamos dinheiro suficiente para manter uma casa até que eu encontrasse um modo de ganhar a vida. Durante aquelas noites longas e silenciosas, escrevi para Donald inúmeras vezes, tentando explicar por que estávamos partindo. Rasguei cada uma das cartas porque pareciam imperfeitas. Talvez, pensei, fosse melhor não dizer nada. Se me amasse e me conhecesse como eu acreditava que conhecia, ele entenderia. O funeral de Violet aconteceu 3 semanas depois de sua morte, para que seus pais tivessem tempo de chegar e cuidar dos arranjos. Meu coração sentiu por eles, que partiram de Nova York, esperando estar ali para o nascimento de sua neta, e receberam a informação no meio do Atlântico de que sua querida filha havia falecido. Foi Tilly quem me contou, quando a encontrei no armazém do vilarejo depois do funeral. Ela nos convidou para tomar chá em sua casa. Ah, senhorita Anne, ela disse quando comecei a chorar. A solidão com os meus pensamentos havia finalmente chegado ao limite. Por favor, não chore. Sei que fez o que pôde. Sei que você sabe e a agradeço por isso, mas todos no vilarejo os empregados de Astbury me culpam. Ah, você não deve ligar para eles. Nada os deixa mais animados que uma fofoca. Vai passar logo e vão voltar a chamar você. Quando alguém estiver com resfriado ou tosse, não se preocupe. Mas estão falando de mim? Bem, todos sabem que você estava lá e, é claro, o médico precisa culpar alguém, não é? Como assim? Quem viu você cuidar de Lady Astbury naquela noite sabe que tentou ajudar, mas o médico não iria admitir que foi o culpado por não ter notado antes que ela estava com problemas. Senti meu coração se transformar em chumbo quando ela disse aquelas palavras. Eu fui o bode expiatório do médico.
De qualquer forma, vai passar agora que ela foi enterrada. O mundo continua girando e haverá mais coisas sobre as quais fofocar. Tilly tocou minha mão tentando me consolar. Não se preocupe com isso, senhorita Anne. Nós que a conhecemos, sabemos que não havia nada mais que pudesse ter feito para salvá-la. Olhei para ela com a sinceridade estampada no rosto. Não, realmente não havia mais nada a fazer. Meu querido filho, estou prestes a falar sobre a última vez em que vi Donald, seu pai, e sobre o que aconteceu comigo depois. Farei o possível para descrever os fatos de modo direto, mas me perdoe se a narrativa desses acontecimentos terríveis perturbarem você. Uma semana depois do funeral de Violet, Donald bateu à minha porta. Seu estado era lastimável. Nenhum de nós sabia o que dizer, mas você, Mo, ignorando o que havia acontecido, pediu colo, como sempre, e se sentou sobre os joelhos dele. Fiz chá e nos acomodamos, silenciosamente na cozinha. Você me culpa? Me lembrei de perguntar. Você disse que ela ficaria bem naquele dia. Eu disse que, se a dor de cabeça não melhorasse, deveríamos chamar o médico, e ela ficou melhor. Por pouco tempo, pelo menos. Por favor, se lembre, Donald. Foi quando você veio nos ver e ela estava dormindo, supliquei. Claro, claro. Ele respondeu, mas era possível notar que estava perdido em sua dor ou culpa. Eu não soube dizer. Desculpe não ter vindo ver você antes. Eu entendo. Ah, Anne, o que fizemos? Eu o abracei e ele chorou como um bebê. Eu compreendia o que ele estava sentindo, porque eu também sentia. Mesmo que ambos fôssemos isentos de culpa na morte de Violet, a verdade de fato não importava. Ambos nos sentíamos culpados e isso era o que importava. Coloquei você para dormir logo depois, não querendo que visse o seu amado Senhor Dom tão angustiado. Voltamos para a cozinha e eu sugeri que ele tomasse um pouco de sopa. Parece que você não come há semanas, disse. Provavelmente não comi. Ele pausou com a colher perto da boca. Não tem nenhuma erva estranha nisto, tem? Donald, por favor, acredite em mim. Tudo que dei a Violet era inofensivo. Nada que eu não daria ao meu próprio filho ou a você. Minha voz desapareceu. Desculpe, foi uma pergunta inoportuna, concordou, desculpe. Quando terminou a sopa, ele parecia mais animado. Você tem conhaque? Acho que sim. Ele me seguiu até a sala de estar e eu tirei do armário uma garrafa que ele havia colocado em uma de nossas cestas de Natal. Tirei a rolha e lhe servi uma dose. Observei enquanto ele tomava gole atrás de gole até o copo ficar vazio. Sinto-me melhor agora. Ele me olhou direito pela primeira vez e estendeu as mãos em minha direção. Perdoe-me, Anne, você não merece isso de mim. E sinto-me um lixo por causa de meu comportamento. A fofoca, sabe? Acho que mexeu comigo. Sim, percebi, respondi com tristeza. Claro que você fez tudo o que podia por ela, eu vi. Venha aqui. Ele abriu os braços e eu fui até ele, precisando desesperadamente sentir seu toque, seu calor, sua fé em mim. Me perdoe, ele repetiu, começando a me beijar. Eu te amo. Suas mãos corriam por todo o meu corpo. A culpa por amar você está destruindo minha sanidade. Eu te amo, Anne, te amo, te amo. Antes daquele dia, eu conhecia Donald apenas como um amante generoso e gentil. Mas, naquela noite, quando estávamos no chão na sala de estar, e ao gritar meu nome pude sentir sua frustração, sua culpa e sua angústia sendo despejadas dentro de mim. Depois ficamos deitados no chão. Sinto muito, ele sussurrou. Não sou eu mesmo. Nenhum de nós é, consolei. Posso ficar aqui esta noite, Anne?
Claro que pode, respondi suavemente. Dormi em seus braços naquela noite querendo lhe dizer que eu e você deixaremos Astebora nos próximos dias. Mas eu sabia que se contasse ele tentaria me impedir, e minha determinação não seria forte o bastante para resistir à força do meu amor por ele. Admirei-o enquanto ele dormia, e fazendo isso ouvi a cantiga novamente, me avisando de uma morte iminente. Ouvi alto desta vez, alto, o que significava que estava muito próximo. Confusa me convenci de que era porque nos próximos dias Donald estaria longe para sempre fora do meu alcance. Nosso amor devia estar no fim. Ao amanhecer, ele se levantou, se vestiu e disse que precisava voltar antes que os criados notassem sua ausência. Eu o acompanhei para me despedir. Ele me abraçou com tanta ternura, forte contra seu peito, que senti seu coração batendo junto ao meu pela última vez. Adeus, Donald. Eu disse acariciando sua face amada, com as pontas de meus dedos, determinada a gravar cada detalhe na memória. Eu te amo, Anne. Por favor, lembre-se sempre disso. Ele levantou meu rosto e me olhou nos olhos. Lembre-se sempre disso. Olhei-o partir, controlando a vontade de correr atrás dele. Meu coração se despedaçou quando ele cavalgou pela várzea, mas precisava encontrar forças para amá-lo o bastante para deixá-lo partir. Passei os dias seguintes em uma espécie de torpor, arrumando nossas roupas e poucos pertences em uma mala. Decidi que viajaríamos para Londres e alugaríamos um quarto em uma pensão, até levarmos as pérolas para Hatton Garden e organizar a viagem de volta para a Índia, partindo de Southampton. Na manhã seguinte, alguém bateu com violência na porta da frente. Abri e havia 2 policiais em minha soleira. Você é a senhora Ana Rita Prasad? Sou. Respondi educadamente. Posso ajudar? Você está presa por causar a morte da Lady Astbury. Não precisa dizer nada, mas pode prejudicar sua defesa se não mencionar, quando questionada, algo que seja relevante em seu julgamento. Qualquer coisa que disser será considerada uma prova contra você. Gostaríamos que nos acompanhasse até a delegacia.